Falando sobre constelação familiar, essa técnica que através de um campo nós conseguimos identificar o que de fato está por trás das nossas crises, das nossas dificuldades, dos nossos sentimentos, até do nosso destino. Por quê? O próprio Bert Hellinger fala, gente, que é um percentual muito grande da nossa vida, nós estamos disponíveis para algo que não é individualmente, ou seja, nosso. Então, muitas vezes nós atraímos uma dificuldade na nossa vida que ela não estaria, né, ali presente, porque essa dificuldade não é minha pessoalmente, é de um sistema. Obviamente que todos nós entramos numa família por uma frequência, né? Estamos na família certa, com os pais certos, com as dificuldades certas para a gente. É muito importante a gente falar isso. Nós estamos com as dificuldades certas para a gente. São as dificuldades que a gente necessita para crescer, em inglês tem uma palavra tão bonita, né, que é o overcome, né, que é o ir além, é ultrapassar, é o ir além mesmo, né, como João Pessoa fala, né, naquele poema tão lindo, né, quando a gente vai além do bojador, né, vai além da dor. Deus deu ao mar o abismo e o céu, né, e é interessante ver que a gente tem o abismo ao mesmo tempo e o céu. Né? Deus deu ao mar o abismo, agora eu não me lembro toda a frase, mas eu vou lembrar. Né? Então, é a frase que começa, valeu a pena? Tudo vale a pena se a nossa alma não é pequena. Né? Quem quer passar além do bojador tem que ir além da dor. Deus ao mar, o abismo e o perigo deu, mas foi nele que projetou o céu. É mais ou menos isso. E é verdade, gente, para chegar ao céu, existe um trabalho espiritual muito grande. E esse trabalho não é a gente só procurar uma ajuda quando tem algo que realmente está complicado na nossa vida. Quem busca consciência não é aquela pessoa que é filhinho, sabe? Que só vai ao médico quando precisa, não faz exames de prevenção. São pessoas que não buscam a espiritualidade, cursos, livros, né? Não vão só buscar quando estão precisando, mas vão buscar compreensão sempre, vão buscar o amor sempre. Né? E ontem a gente fez uma constelação muito especial, né? E eu queria compartilhar, né? Óbvio que a gente não vai falar nomes aqui, peço licença para essa pessoa que foi constelada, mas foi tão rica a constelação dela, porque muita gente vê que às vezes numa amizade tem alguém que você começa a se sentir mal com aquela pessoa, parece que aquela pessoa quer o seu lugar. Né? Então você arruma um namorado, aquela pessoa rouba o seu namorado, ou você sei lá, tem um emprego e alguém quer o seu cargo, né? Parece que a pessoa quer a sua alma. Ela não quer, ela quer o que você tem, né? Ela não quer algo que de repente é bom para ela também, mas parece que ela quer roubar algo de você. E essa pessoa veio, né, com uma questão em relação a uma amizade. É uma amizade que eu não sei porquê, não tenho mais vontade de ficar com essa pessoa, né? Quando ela vem conversar comigo, eu me sinto mal e eu quero me afastar dessa pessoa. E daí o que me veio você não tem um lugar, né? Parece que, porque daí eu falei assim, parece que você sente que ela de alguma forma chegou depois e você perdeu o seu lugar. Você parece que tem medo que alguém roube o seu lugar. E ela falou, é verdade, quando eu era mais nova, inclusive, né, inclusive com essa amizade, às vezes eu acho que ela quer o meu marido, e mais nova também, eu passava por essas situações, onde as minhas amigas parece que queriam, né, o que eu tinha. E isso é muito comum, e ela contou um pouco da história dela, e daí nós colocamos essa história, ou seja, o pai, a mãe, a irmã que veio antes, depois veio ela, e logo depois os pais se separaram e veio logo depois um irmão e uma irmã, concomitantemente, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E ela ficou sem um lugar, é como se nessa transição, né, o pai não teve oportunidade de olhar para ela, né? E muitos filhos que são gerados quando os pais já estão prestes a se separar e de repente esses filhos nascem,
a mãe engravida e o casal fica junto, porque afinal engravidou, mas logo depois que nasce essa criança, os casais se separam, né? Então, eu já tive alguns casos assim, onde as crianças, elas ficam, como teve um caso de gêmeos, que um dos gêmeos, essa história é muito linda, né? Um dos gêmeos, os gêmeos nasceram, mas um dos gêmeos não conseguia sair do hospital. Um deles já estava em casa há um mês, junto com a mãe, e o outro não saía do hospital, entubado, entre a vida e a morte o tempo inteiro. E daí o pai veio constelar, né? Aliás, ele é uma pessoa maravilhosa, ele sempre vem olhar as questões dele. E foi muito interessante esse caso, porque a gente colocou uma pessoa para ser uma criança, uma pessoa para ser outra criança e uma pessoa para ser ele. E foi muito interessante porque me veio a frase, né? Na verdade, me veio a informação de que essa criança tinha sido gerada enquanto eles estavam separados. E ele falou, é verdade, isso aconteceu, a gente estava separado, tivemos um flashback, ela engravidou e nós voltamos. Mas agora a gente não está bem, né? E a gente não quer, talvez, ficar juntos. E essa criança trazia essa informação do fico ou não fico. E daí eu falei para o pai dizer para essa criança, porque a sensação quando a gente colocou a mãe é que a mãe estava emaranhada com muitas outras coisas, né? Isso não quer dizer que não ame um filho, não é nada disso, gente, tudo isso é inconsciente. E eu falei para ele, né? Então diga para o seu filho, para o que está internado, para os dois, né? Mas principalmente para o que está no hospital, eu fico com você. Independentemente do que acontecer com o nosso casamento, eu quero você, eu seguro você, eu sou o pai, eu sou o grande, eu fico com você, né? E ele falou que às 11 horas ele foi para o hospital e o médico falou, olha, o bebê está super bem, no outro dia tirou o tubo e disse que para desentubar tem um tempo, né? Tem todo um processo. Falou, tirou o tubo e o bebê, ele traz as fotos hoje, está super bem. Então, gente, isso não é milagre, né? A constelação, ela não prima pelo resultado que a gente acha que deve ter, mas a gente busca onde está a origem do conflito e ver o que dá para fazer com aquilo, né? E isso não quer dizer que a gente vai manipular um sistema. Uma pessoa que vem constelar, ela não pode vir com a ideia sabe, meu marido não lava louça, Simone, põe aí no sistema e vamos ver se dá para ele lavar louça. Não é esse o ponto, né? Eu estou levando assim na brincadeira, mas não é esse o ponto. Então, tanto esse caso quanto esse caso dessa outra moça, tão bonito a gente vê que essa história com essa amiga, ela simplesmente era mais um espelho do que estava acontecendo. Então, a solução para esse caso foi ela dizer para o pai que ela queria ser vista pelo pai, né? Que ela queria ser ainda a menininha, né? E foi muito lindo que depois, eu não lembro qual frase ela disse, mas depois, na hora que terminou a constelação, é como se ela tivesse virado adulto. Então, quantos adultos ainda não são crianças porque ainda não se entregaram aos pais como crianças? Daí fala, mas eu tive que crescer cedo, logo meu irmão nasceu, eu tive que ser pai e mãe dos meus irmãos. Enquanto a gente não faz esse movimento de criança que tenha coragem de dizer para os pais, eu preciso do seu olhar, eu ainda sou a sua filhinha ou o seu filhinho, né? E fazer o movimento de deitar a cabeça no peito do pai, da mãe e receber esse amor. Mas meu pai era muito seco, ou meu pai não me assumiu, ou minha mãe foi embora. Não importa. Gente, os conflitos, eles começam a ser resolvidos no espiritual. Quando uma pessoa consegue fazer esse movimento de volta, não importa tempo, espaço, ou se estão vivos, não estão vivos, estão juntos, não estão juntos. Eles estão juntos, os pais, dentro de nós, no nosso coração. Ali, só ali, é possível os pais estarem completamente juntos. Afinal, o nosso corpo, ele é formado dessas duas pessoas. Então, quando a gente consegue receber o nosso pai e a nossa mãe integralmente, a gente evita ter doenças graves no nosso corpo por causa disso, né? Muitas pessoas, se puderem fazer esse movimento, com certeza elas vão evitar coisas como derrames, por exemplo, né? Que paralisam um lado do corpo e que muitas vezes querem dizer justamente isso, né?
eu não tenho o meu pai, eu não aceitei essa outra metade dentro de mim, eu resisto a isso, eu não quero isso, porque minha mãe falava muito mal do meu pai, porque meu pai falava muito mal da minha mãe. E a gente fica nesses aspectos mentais que bloqueiam a luz, bloqueiam a consciência da nossa vida. Então, gente, eu agradeço muito. Ontem tiveram constelações lindas e essa constelação foi: qual é realmente o meu lugar? O meu lugar perante os meus pais está assegurado. Eu sou a terceira filha, porque de repente tiveram outros abortos antes de mim, eu achava que eu era a primeira, mas sou a terceira, eu achava que eu era a quinta, mas sou a sexta, porque teve um aborto antes. Dar um lugar a todos os irmãos e você assumir o seu lugar perante os seus pais, não importa o que quer que tenha acontecido entre eles e muito menos o que tenha acontecido entre vocês. Todas as dificuldades que você teve com seus pais foram as dificuldades certas, que tornaram você hoje uma pessoa mais esperta, mais independente, mais inteligente, mais tudo, né? Então, o filho, quando ele deixa de se fazer de vítima, mas recebe o amor dos pais, né, recebe a vida como ela é, pode crescer, né? Então, é muito lindo isso.